A esposa liga para o marido, descobre a traição dele e uma palavra causa um acidente. O que foi que ele disse? Um relâmpago rasgou o céu de Charleston enquanto Olivia Carter estava à janela da casa de banho, os dedos bem cuidados a tremerem à volta de um teste de gravidez que mudaria sua vida para sempre. 2 linhas cor-de-rosa, claras como o dia. A sofisticada advogada de defesa, que nunca tinha perdido a compostura nem nos tribunais mais desafiantes, sentiu o coração falhar várias batidas. O trovão rolava sobre o bairro histórico, fazendo vibrar a janela renovada da sua casa vitoriana. O tempo combinava com seus pensamentos acelerados, selvagem, imprevisível, intenso. Aos 35 anos, Olivia tinha planeado metodicamente cada aspecto da sua vida, desde a ascensão no mundo jurídico de Charleston até o casamento de 12 anos com Noah. Mas aquele belo acidente, fazia-a sentir-se uma principiante outra vez. Ela viu seu reflexo no espelho, cabelo escuro a cair em ondas pelos ombros, pele oliva brilhar apesar das sombras da tempestade, olhos castanhos arregalados com uma mistura de alegria e terror. A clássica saia lápis preta e a blusa de seda que usará em tribunal ainda estavam impecáveis, em contraste gritante com o furacão emocional que fervia dentro de si. Respira fundo, sussurrou para si mesma, um hábito vindo dos anos de prática de yoga. O cheiro familiar do seu perfume Chanel Coco Mademoiselle, normalmente tão reconfortante, parecia agora sufocante. O seu instinto de escorpião gritava que aquele momento era crucial. Não haveria volta a dar. Olivia pegou no telefone, os dedos pairando sobre o número de Noah. Ele estava em Savannah para uma reunião de trabalho, pelo menos era o que ele tinha dito. Ultimamente, as viagens de trabalho tornaram-se mais frequentes, os beijos mais distraídos, a presença mais parecida com a ausência. Mas, certamente, esta notícia traria de volta o homem por quem ela se tinha apaixonado, aquele que deixava bilhetes parvos na sua pasta e dançava com ela na cozinha aos domingos preguiçosos. A chamada foi atendida ao 3º toque. Noah! A sua voz saiu mais suave do que pretendia. Liv, espera só um segundo. Barulho de fundo, papéis a mexer, depois algo que lhe gelou o sangue. Uma gargalhada feminina, íntima e próxima, seguida de palavras que destruiriam o seu mundo. Ela nunca saberá. O telefone quase lhe escorregou das mãos. A sua mente jurídica, treinada para captar todos os detalhes e analisar cada nuance, entrou em ação. Aquela gargalhada. Aquelas palavras. A forma como a respiração de Noah vacilou ao perceber o erro. Sem pensar, Olivia já se movia pela casa. A mão agarrou o sobretudo bege sem mangas, os pés calçaram-se em botas de couro, os dedos fecharam-se em torno das chaves do carro. A parte racional do cérebro gritava que conduzir naquele tempo era perigoso, que o confronto podia esperar, que precisava de pensar no bebê que crescia dentro dela. Mas Olivia Carter nunca recuava perante uma luta. As ruas de Charleston estavam escorregadias com a chuva. Os paralelepípedos históricos traiçoeiros sob os pneus. Os limpa-parabrisas lutavam inutilmente contra a tempestade enquanto ela conduzia rumo ao Charleston Grand Hotel. A sua mente corria mais depressa que o carro. Há quanto tempo aquilo durava? Quem era ela? O que é que Olivia não tinha visto? A fachada elegante do hotel surgiu à frente, as janelas a brilharem como olhos acusadores através da tempestade. Olivia estacionou de forma desajeitada, a precisão habitual abandonada. As escadas de emergência pareceram intermináveis, cada passo ecoando com os trovões lá fora. O coração dela batia num ritmo de guerra contra as costelas quando chegou ao 4º andar. E lá, através da janela encharcada pela chuva, ela viu-os. Noah, o seu Noah, a abraçar outra mulher. O casaco do fato estava pendurado numa cadeira, a gravata desapertada, a aliança brilhar de forma zombeteira luz quente do quarto. A mulher era mais nova, loira, bela de uma forma natural que fazia a compostura cuidadosamente mantida de Olivia parecer uma máscara. O mundo girou. O teste de gravidez no bolso do casaco parecia pesar 1000 quilos. 12 anos de casamento, sonhos partilhados e uma mentira perfeita, tudo a desfazer-se num único instante. Olivia recuou cambaleando, o treino jurídico esquecido, as muralhas cuidadosamente construídas a desmoronar-se. A chuva molhou-lhe o casaco enquanto corria para o carro, o rímel a escorrer-lhe em rios negros pelas faces. O motor rugiu sob as suas mãos trêmulas. Ela nunca viu o caminhão aproximar-se. Metal contra metal. Vidro a estilhaçar-se. O mundo a girar num caleidoscópio de chuva e sonhos partidos. O último pensamento consciente dela não foi sobre o bebê, nem sobre Noah, nem sequer sobre a própria sobrevivência.
Foi sobre como a tempestade no seu coração finalmente se libertara. O apito constante dos monitores do hospital puxou Olivia da escuridão. As pálpebras pareciam pesadas, esmagadas por medicamentos e exaustão. O cheiro estéril de antisséptico misturava-se com os traços persistentes do seu perfume Chanel, um lembrete cruel de como a vida pode mudar num segundo. No momento, era uma advogada de sucesso com uma vida aparentemente perfeita. No seguinte, estava deitada numa cama de hospital, o mundo em pedaços. Senhora Carter! Uma voz suave rompeu a névoa. Consegue ouvir-me? Olivia tentou acenar com a cabeça, mas uma dor aguda percorreu-lhe o pescoço. A garganta ardia como se tivesse engolido vidro partido. As luzes fluorescentes por cima eram demasiado brilhantes, demasiado intensas, como lâmpadas de interrogatório numa sala de tribunal. Ela pestanejou, tentando focar o quarto. A doutora Lauren Mitchell estava ao lado da cama, prancheta na mão. O rosto gentil da médica mostrava preocupação e um otimismo cauteloso. Esteve inconsciente quase 24 horas. Sofreu uma concussão, 3 costelas partidas e várias contusões. Teve muita sorte, podia ter sido bem pior. Sorte. A palavra despertou algo na mente de Olivia. A mão moveu-se instintivamente para o estômago e o pânico apertou-lhe o peito. O bebê. A voz saiu num sussurro rouco. O meu bebê. A expressão da doutora Mitchell suavizou. A gravidez ainda é viável, mas as próximas semanas serão críticas. Vai precisar de repouso absoluto e vigilância constante. O trauma do acidente colocou-a em alto risco de complicações. Alívio e medo lutavam no peito de Olivia. O bebê estava vivo, por agora. Mas a palavra complicações ecoava-lhe na mente como um martelo a bater na madeira. Como uma juíza, ela sabia o quão rápido viável podia tornar-se irreversível. O som de passos apressados no corredor chamou sua atenção. Noah irrompeu no quarto, a aparência normalmente impecável completamente desfeita, o fato de estilista amarrotado, o cabelo louro-areia desalinhado, os olhos verdes selvagens com que parecia ser verdadeira preocupação. A visão dele fez o estômago dela revirar. Liv! Oh Deus! Liv! Ele estendeu a mão para dela, mas ela recuou, ignorando a dor que disparou pelo braço. O movimento fez o monitor cardíaco acelerar, o bip constante tornando-se mais errático. Não. A palavra saiu mais forte do que esperava, carregada com todo o veneno que uma escorpiana podia reunir. Não te atrevas a tocar-me. A doutora Mitchell olhou de um para o outro, percebendo a tensão. Senhor Carter, talvez devêssemos dar algum espaço à sua esposa. Ela está a carregar o meu filho. A voz de Noah vacilou. Tenho o direito de estar aqui. As palavras atingiram Olivia como outro acidente de carro. Como se atrevia a reclamar direito sobre qualquer coisa depois do que fizera? Ela queria gritar, atirar algo, fazer com que ele sentisse uma fração da dor que lhe dilacerava o coração. Mas o seu corpo estava demasiado partido, demasiado fraco para corresponder à sua fúria. Uma nova figura surgiu na porta, uma mulher negra alta e elegante, com um vestido maxi esvoaçante. Evelyn Reis trazia consigo a autoridade tranquila de quem já enfrentou muitas tempestades. O leve aroma de baunilha e sândalo entrou no quarto, tornando o espaço estéril subitamente mais humano. Acredito, disse Evelyn, com a voz calma mas firme, que o que a Olivia precisa agora é de paz. Ela posicionou-se entre Noah e a cama, um escudo humano em seda de tons terra. O estresse não faz bem nem a ela nem ao bebê. O maxilar de Noah contraiu-se. Ele abriu a boca para discutir, mas algo no olhar firme de Evelyn fê-lo hesitar. No corredor, uma jovem loira pairava com ansiedade. Madison Reed, ainda com a roupa da noite anterior, o perfume Daisy de Marc Jacobs formando uma nuvem enjoativa no ar. A visão dela fez a visão de Olivia enevoar-se com lágrimas de raiva. Os dois, conseguiu dizer entre dentes cerrados, saiam. Liv, por favor. Noah começou, mas a força do grito dela fez a dor irradiar-lhe pelas costelas. Ela não se importou. Os monitores apitaram freneticamente enquanto a doutora Mitchell intervinha. Todos, exceto a senhora Reis, têm de sair agora. Noah hesitou, depois recuou lentamente. Madison estendeu a mão para dele no corredor, um pequeno gesto que se cravou como uma faca no peito de Olivia. Assim que saíram, o quarto mergulhou num silêncio abençoado, quebrado apenas pelo ritmo gradualmente estabilizado do monitor cardíaco. Evelyn puxou uma cadeira para junto da cama, a sua presença tão reconfortante quanto a medicação a correr no soro de Olivia.
Não precisas de ser forte agora, disse suavemente. Só precisas de respirar. E finalmente, na segurança da presença da amiga, Olivia deixou que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas elegantes de uma mulher traída, eram soluços feios, convulsivos, que sacudiam o corpo quebrado. Ela chorou pelo seu casamento, pelo seu bebê, pela vida que pensava ter, e pelo futuro incerto que se estendia à sua frente como uma estrada escura numa noite tempestuosa. O que é que eu vou fazer? Sussurrou, mais para si mesma do que para Evelyn. Por agora, Evelyn pegou-lhe na mão com delicadeza. Vais curar-te. E depois, minha amiga, vais erguer-te. Uma semana no hospital pareceu uma eternidade para alguém que vivia ao ritmo dos prazos do tribunal. Olivia observava o sol de outono lançar sombras longas no seu quarto privado. O corpo a curar-se mais devagar do que o orgulho gostaria. O portátil permanecia fechado na mesa lateral, uma concessão às severas advertências da doutora Mitchell sobre o estresse e os seus efeitos na gravidez delicada. Amanhã trouxe uma visita inesperada. Daniel Brooks entrou no quarto, a sua presença preenchendo o espaço com uma energia que a fez, instantaneamente, sentir-se consciente do cabelo emaranhado e da bata de hospital. O procurador que fora seu rival mais feroz em tribunal parecia diferente fora do ambiente profissional, mais humano, de jeans escuros e blazer casual. Excelência, disse com um leve sorriso, contexto seu local atual. Contra a ordem, advogado, respondeu Olivia, com um esboço de sorriso, tenho precedente médico. Os olhos cor-de-mel de Daniel suavizaram ao ver o rosto marcado por hematomas e os monitores à volta da cama. Colocou um copo de café premium, não a versão aguada do hospital, sobre a mesa, fora do alcance. Para quando voltares a poder tomar cafeína. Considera uma ordem permanente. Não vieste aqui só para me tentares com café proibido. Olivia moveu-se com cuidado, contorcendo-se com a dor nas costelas. Qual é o verdadeiro motivo desta visita? As notícias correm depressa nos círculos jurídicos de Charleston. Ele acomodou-se na cadeira de visitas, o corpo atlético tornando o mobiliário hospitalar ainda mais pequeno. Corre por aí que o Noah tem feito alguns movimentos financeiros curiosos na empresa, grandes transferências, padrões incomuns. Coisas que fazem a SEC ficar nervosa. A mente jurídica de Olivia despertou instantaneamente, mesmo com o coração a apertar-se ao ouvir o nome de Noah. Como é que sabes isso? Digamos apenas que tenho amigos na Procuradoria Federal que me devem favores. Daniel inclinou-se para a frente, o rosto sério. Liv, se ele tem desviado dinheiro para apoiar atividades extracurriculares, precisas de te proteger, legal e financeiramente. A implicação atingiu-a como um golpe físico. Noah andava a roubar para sustentar Madison. A ideia de se ver envolvida em fraude financeira enquanto se preparava para a maternidade a solo fez-lhe girar a cabeça. Uma batida na porta interrompeu o turbilhão de pensamentos. O advogado de Noah, Richard Whitmore, entrou com a confiança fluida de quem tem 30 anos de prática em direito corporativo. A presença dele fez Olivia erguer, instintivamente, um profissionalismo que já não sentia. Senhora Carter, disse Whitmore, ignorando Daniel, tem alguns documentos que requerem a sua atenção imediata. Ele retirou um envelope grosso. O Sr. Carter está preparado para ser muito generoso no acordo de divórcio, desde que certas condições sejam cumpridas. Sai. A voz de Olivia era baixa, mas cortante. Eu não concordei com nenhum divórcio e certamente não autorizei que me entregassem papéis enquanto estou hospitalizada. Senhora Carter, seja razoável, a sua condição. A minha condição? Os monitores apitaram mais rápido à medida que a raiva dela crescia. Quer dizer a condição em que estou por ter descoberto a infidelidade do seu cliente? Ou talvez se refira à minha gravidez do filho dele? Daniel levantou-se, usando a altura a seu favor ao enfrentar Whitmore. Creio que a senhora Carter deixou clara sua posição. Qualquer discussão legal futura passará pelos canais apropriados, quando ela estiver pronta. O sorriso ensaiado de Whitmore vacilou. Sr. Brooks, isto é um assunto privado. Não. Olivia interrompeu, a determinação escorpiana em chamas. O Daniel fica. Tu sais. E podes dizer ao Noah que, se ele quiser forçar isto, eu vou forçar ainda mais. Posso estar numa cama de hospital, mas ainda sou uma das melhores advogadas de defesa da Carolina do Sul. Após a saída rígida de Whitmore, o cansaço caiu sobre Olivia como uma onda. Daniel observou-a com preocupação. Precisas de descansar. O que eu preciso é de entender o que está a acontecer à minha vida. Ela pressionou as mãos contra os olhos, lutando contra as lágrimas.
Cada vez que penso que atingi o fundo, há mais uma porta armadilhada. Então constrói uma fundação que eles não possam abalar. A voz de Daniel não tinha pena, apenas respeito. Tu és Olivia Carter. Já vi te levar testemunhas a confessar com uma só pergunta. Já me venceste em tribunal mais vezes do que quero admitir. O que quer que o Noah tenha feito, o que quer que esteja a esconder, tu és mais forte. As palavras dele despertaram algo no peito dela. Não romance, ainda não, mas talvez o primeiro vislumbre de um futuro onde ela não fosse definida pela traição de Noah. Ela olhou para o copo de café intocado, um pequeno sorriso a brincar nos lábios. Sabes que não posso beber isso. Eu sei. Mas vais poder eventualmente. Ele dirigiu-se à porta, parando na moldura. E quando puderes, eu estarei aqui para te comprar outro. Depois que ele saiu, Olivia recostou-se nas almofadas, uma mão pousada protetivamente sobre o estômago. Pela primeira vez desde o acidente, a mente dela não estava focada no que tinha perdido, mas no que ainda poderia construir com os pedaços partidos da sua vida. No silêncio do quarto, fez uma promessa silenciosa ao filho por nascer. Vamos ficar bem. Mais do que bem. Vamos ser extraordinários. Voltar para casa devia ter sido um alívio. Em vez disso, Olivia estava no vestíbulo, apoiando-se em Evelyn, e sentia que estava a entrar no museu da sua vida antiga. Tudo estava exatamente como deixará naquela noite tempestuosa. Os dossiês ainda empilhados ordenadamente na secretária da sala. O jornal Wall Street Journal de Noah dobrado no balcão da cozinha. O calendário partilhado marcava compromissos para um futuro que nunca chegaria. Posso ficar, ofereceu Evelyn, o vestido índigo esvoaçante como um toque de vida contra os tons neutros da casa. O quarto de hóspedes ainda está pronto, não está? Olivia abanou a cabeça, ignorando a dor surda que persistia. Preciso de enfrentar isto. Tudo. Apontou para os espaços vazios que pareciam ecoar memórias. Além disso, tens pacientes que precisam mais de ti do que eu. Nenhum dos meus outros pacientes está grávida de 12 semanas e a recuperar de um acidente de carro. Os olhos escuros de Evelyn estavam cheios de preocupação. Ou a lidar com o que estás a lidar. Antes que Olivia pudesse responder, o telefone vibrou. Mais uma mensagem de Noah. Já tinha recebido dezenas durante a estadia no hospital, todas cada vez mais desesperadas. Por favor, deixa-me explicar. Nunca quis magoar-te. Podemos resolver isto. Ela apagou todas sem ler. O toque da porta interrompeu os pensamentos. O coração dela parou por um momento, mas era apenas o estafeta com as receitas da farmácia. Evelyn assinou a entrega enquanto Olivia se afundava na poltrona macia junto à janela, o corpo a lembrá-la de que não era tão forte quanto queria ser. A tua primeira sessão de terapia é amanhã, disse Evelyn, a arrumar os medicamentos no balcão com precisão profissional. Às 10 horas. Liberei toda a minha manhã. Não preciso. Não, a voz de Evelyn foi firme. Não faças aquela coisa em que finges que estás bem porque mostrar dor parece fraqueza. O teu corpo está a curar-se. O teu coração está partido. A tua vida está a mudar. Precisas de apoio. E eu não sou só tua amiga, sou uma profissional que pode ajudar. A risada de Olivia foi amarga. Uma profissional que vai psicanalizar por que é que eu não vi os sinais. Por que é que estava tão focada no trabalho que não viu meu marido cair nos braços de outra mulher? Não, Evelyn sentou-se em frente a ela, uma profissional que vai ajudar-te a processar o trauma e o luto sem deixar que eles envenenem o teu futuro ou o do teu bebê. A menção do bebê fez a mão de Olivia deslizar até o estômago. O pequeno inchaço mal era visível, mas sentia-se como a única coisa real na sua vida naquele momento. O telefone vibrou de novo, desta vez, um e-mail do sócio-gerente do seu escritório de advocacia, expressando preocupações sobre a sua ausência prolongada e o impacto nos casos de alto perfil. Eles vão afastar-me, murmurou, a olhar para o ecrã. 12 anos a trabalhar para ser sócia, a vencer casos impossíveis, a trazer milhões em honorários. E basta uma crise pessoal para me descartarem. Então deixa-os. A nova voz fez ambas as mulheres virarem-se. Daniel estava na ombreira da porta que Evelyn deixará aberta, com um ar algo envergonhado pela intrusão. Constrói algo melhor. Ergueu uma pasta grossa. Trouxe os teus dossiês do escritório, e alguns documentos interessantes sobre a empresa do Noah, que podem explicar o súbito interesse dele num acordo. Olivia endireitou-se na cadeira, os instintos jurídicos ativados apesar do cansaço. O que descobriste? Registros financeiros a mostrar transferências sistemáticas de fundos para contas offshore nos últimos 6 meses. Tudo perfeitamente legal no papel,
mas o timing. Ele calou-se, a estudar-lhe o rosto. Isto pode esperar, se não estiveres preparada. Estou preparada para tudo que me ajude a entender o que é real. Olivia estendeu a mão para a pasta, mas Evelyn interceptou-a. Amanhã, disse com firmeza, depois de descansares e termos a nossa sessão. A verdade ainda estará lá daqui a 24 horas. Daniel assentiu, respeitando a autoridade da terapeuta. Passo cá amanhã à tarde. Revisamos tudo então. Virou-se para sair, depois parou. Para o que vale, Liv, metade da comunidade jurídica já está a apostar em quando vais abrir o teu próprio escritório. Ninguém acredita que vás ficar por baixo muito tempo. Depois que saiu, Olivia ficou a olhar para o espaço onde ele estivera. É loucura pensar que estou mesmo a considerar isso? Recomeçar completamente? Não, respondeu Evelyn, a arrumar os mantimentos que trouxera. Alimentos simples, saudáveis, que não iriam irritar o estômago ainda sensível de Olivia. É sinal de que já estás a curar-te. As coisas partidas podem ser reconstruídas mais fortes. Às vezes tem mesmo de se partir para se tornarem no que sempre deviam ter sido. Ao olhar à sua volta, para a casa linda mas emocionalmente vazia, Olivia sentiu algo mudar dentro de si. Cada foto dela com Noah, cada memória partilhada, cada peça cuidadosamente escolhida da vida deles, tudo parecia prova num caso que ela estava finalmente pronta para encerrar. Ajuda-me a tirar as fotos, disse de repente, todas. Quero paredes nuas. Espaços limpos. Fitou o olhar de Evelyn. Se vou reconstruir, preciso de começar com uma tela em branco. Evelyn sorriu, compreendendo a metáfora. Pequenos passos, Liv. Hoje tiramos fotos. Amanhã começamos a construir o teu novo futuro, peça por peça. Lá fora, o sol de Charleston punha-se, pintando o céu com cores de esperança e de aviso. Olivia observava-o da janela, uma mão sobre o filho em crescimento, a outra a segurar uma foto do dia do seu casamento. Quando a escuridão caiu, as paredes estavam nuas. E a primeira página da nova história dela estava finalmente, verdadeiramente, em branco. O consultório de Evelyn parecia um santuário, com paredes em tons terra e o aroma subtil de aromaterapia. Olivia sentou-se no sofá de couro, os pés descalços encolhidos debaixo de si, uma posição impensável na sua antiga vida de profissionalismo perpétuo. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas leves, criando um brilho suave que suavizava a conversa pesada que se aproximava. Fala-me do momento em que soubeste, disse Evelyn, o bloco de notas equilibrado no joelho. Hoje não usava os seus habituais vestidos fluidos, mas sim um blazer estruturado sobre calças de seda, como se tivesse vestido armadura para a batalha. Não quando os viste, mas quando sentiste que algo estava errado. A mão de Olivia traçava padrões no ventre em crescimento. Há 3 meses, estávamos no restaurante River Rose, a celebrar a vitória no caso Henderson. O Noah recebeu uma mensagem e toda sua postura mudou. Disse que era trabalho, mas ela engoliu em seco, saiu do jantar cedo. Quando voltou para casa naquela noite, cheirava ao perfume dela. E não o confrontaste? Disse a mim mesma que estava a ser paranoica, que os meus instintos de escorpião estavam a ver ameaças onde não havia nenhuma. Uma risada amarga escapou-lhe. Afinal, esses instintos estavam a tentar proteger-me desde o início. Evelyn fez uma anotação. Mencionas frequentemente o teu signo. É uma forma de te entenderes, ou de justificares as tuas ações. A pergunta atingiu mais forte do que Olivia esperava. Antes que pudesse responder, o telemóvel vibrou. Outro e-mail da firma. Este, mais direto. Os seus casos estão a ser reatribuídos. Devemos discutir o seu futuro na sociedade. Já nem sequer tentam esconder, disse Olivia, mostrando a mensagem a Evelyn. 12 anos de lealdade e estão a tentar empurrar-me para fora porque sou inconveniente. És? A pergunta de Evelyn foi suave, mas incisiva. Inconveniente? Ou estás finalmente a tornar-te inconveniente para pessoas que beneficiaram da tua conveniência? A porta abriu-se e Daniel entrou, pontual como sempre. A sua presença mudou a energia do quarto, trazendo consigo o peso do que estava por vir. Carregava um portátil e mais dossiês, o rosto sério, determinado. Desculpa interromper, disse, embora tivessem combinado aquele momento. Mas tens de ver isto agora. Evelyn acenou, mudando de terapeuta para amiga. Mostra-nos. Daniel abriu o portátil, exibindo registros financeiros que ativaram imediatamente a mente jurídica de Olivia, apesar do cansaço emocional. O Noah tem transferido sistematicamente dinheiro através de uma série de empresas fantasma.
No papel, parecem despesas empresariais legítimas, mas olha para as datas. Olivia inclinou-se para a frente, examinando os documentos. Cada transferência coincidia com uma viagem de negócios nos últimos 6 meses. Mas os montantes, sussurrou. Isto são milhões. Aqui é onde a coisa fica interessante. Daniel abriu outro documento. A Madison Reed não é apenas a amante dele. Ela tem gerido um esquema de investimento sofisticado através do blog de lifestyle. Celebridades de menor escala, influenciadores nas redes sociais, todos a investir no que pensam ser um fundo legítimo. Um esquema em pirâmide, disse Olivia, juntando as peças. E o Noah tem financiado isso com dinheiro da empresa. O que significa, continuou Daniel, os olhos cor-de-mel fixando os dela, que, quando isto ruir, e vai ruir, ele enfrenta acusações federais. A SEC já está a investigar. Olivia levantou-se, andando pelo quarto apesar das lesões que ainda cicatrizavam. A proposta de acordo de divórcio, ele não estava a ser generoso. Estava a tentar comprar o meu silêncio. Amarrar-me a um contrato antes que tudo isto viesse à tona. Podias usar isto, disse Daniel com cuidado, como vantagem para um acordo melhor. Não. A palavra saiu nítida, afiada. Não vou fazer parte de mais mentiras. Nem sequer para me proteger. Evelyn observava-a atentamente. O que queres fazer? Olivia parou à janela, olhando para o horizonte de Charleston. A cidade que testemunhara sua ascensão agora assistiria à sua transformação. Quero fazer o que é certo. Por mim. Pelo meu bebê. E por todas as pessoas que eles defraudaram. Pode ficar feio, avisou Daniel. A Madison tem ligações na imprensa local. Vai tentar fazer-te parecer a esposa amarga e abandonada em busca de vingança. Que tente. Olivia virou-se para encará-los, a voz firme. Passei 12 anos a defender a verdade de outras pessoas em tribunal. Agora é hora de defender a minha. Evelyn sorriu, reconhecendo a mudança na paciente e amiga. E como te faz sentir isso? Assustada, admitiu Olivia, mas também livre. Olhou novamente para o e-mail da firma, agora com novos olhos. Querem discutir o meu futuro na sociedade? Ótimo! Vou entregar a minha demissão. Está na hora de construir algo meu. Um passo de cada vez, advertiu Evelyn, mas os olhos brilhavam de orgulho. Não, disse Olivia, a mão pousada sobre o estômago onde o filho crescia mais forte a cada dia. Todos os passos de uma vez. Acabar com a segurança foi o que me trouxe até aqui. Confiar sem verificar. Acreditar sem questionar. Fixou o olhar em Daniel. Com que rapidez podemos entregar esta prova à SEC? Assim que estiveres pronta. Então vamos fazê-lo agora. Olivia endireitou os ombros, sentindo-se mais ela mesma do que nas últimas semanas. Está na hora de mostrar ao Noah e a Madison o que acontece quando subestimam uma mulher que já perdeu tudo, e agora tem tudo a ganhar. Lá fora, nuvens negras reuniam-se novamente sobre Charleston. Mas desta vez, Olivia não temia a chuva. Já sobrevivera à pior tempestade da sua vida. Tudo o resto era apenas clima. A manchete no blog de notícias mais lido de Charleston gritava no ecrã do tablet de Olivia. Casal poderoso local separa-se, torna-se tóxico, surgem acusações de fraude. A influência da Madison nos mídias locais era evidente em cada palavra cuidadosamente escolhida, pintando Noah como um empresário incompreendido e Olivia como a esposa vingativa. A seção de comentários era já um campo de batalha da opinião pública. Olivia afastou o tablet, focando-se na pilha de papéis espalhados sobre a mesa da sala de jantar. Tinham passado 3 semanas desde que entregara as provas à SEC, e o mundo dela tinha mudado de eixo. A sua demissão da firma foi recebida com silêncio chocado, seguido de tentativas desesperadas para manter. Demasiado pouco, demasiado tarde. A campainha tocou, afastando-lhe a atenção do plano de negócios que andava a esboçar. Daniel estava à porta, com um saco de papel da sua pastelaria preferida e uma expressão que indicava novidades. "Viste a cobertura de hoje?" perguntou, pousando o saco e tirando de lá croissants ainda quentes. A última obra-prima da Madison. Sim. Olivia aceitou um croissant, o primeiro indício de apetite em dias. Ela é boa. Reconheço isso. A forma como manipula a narrativa, até parece que fui eu a criar o esquema. A SEC não se interessa por posts de blog. Daniel sentou-se, a gravata já solta depois de um longo dia em tribunal. Eles importam-se com provas. E nós demos-lhes bastantes.
O procurador federal vai avançar com acusações. A mão de Olivia tremeu ligeiramente ao alcançar o chá. Para quando? Dias. Talvez horas. Estão a coordenar com a polícia local. Ele hesitou. O advogado do Noah contactou-me esta manhã. Querem fazer um acordo. Claro que querem. O riso de Olivia não tinha humor. Deixa adivinhar, se eu aceitar um divórcio rápido e discreto e assinar um nada, o Noah garante que fico financeiramente estável. Algo assim. Os olhos de Daniel seguiram os seus movimentos enquanto ela andava pela sala. Não tens de decidir nada agora. Tenho, sim. Parou à janela, observando a maré subir no porto. Com 16 semanas de gravidez, o corpo mudava todos os dias. O blazer justo agora mal cobria a barriga crescente. Não vou ser comprada. Nem pelo Noah, nem por ninguém. O telefone vibrou. Uma mensagem de Evelyn. Vi as notícias. Sessão normal amanhã. Mas liga se precisares antes. A força daquelas palavras simples deu-lhe coragem. Virou-se para Daniel, apontando para os papéis na mesa. Queres ver no que tenho trabalhado? Ele aproximou-se para examinar os documentos, as sobrancelhas levantando-se à medida que lia. Um novo escritório, focado na defesa de vítimas de fraude e mulheres em crise. Alguém tem de ajudá-las a lutar. Olivia sentou-se ao lado dele, os ombros quase a tocarem-se. Tenho falado com a Rebecca Martinez, sabes, a advogada de direitos civis de Colômbia. Está interessada em fazer parceria. Ela tem a experiência em ações coletivas que me falta. E tu tens a experiência em direito empresarial que ela precisa. Daniel assentiu devagar. É uma combinação inteligente. Mas abrir um novo escritório, enquanto te preparas para ser mãe e lidas com um divórcio de alto perfil, é exatamente o que preciso de fazer. A voz de Olivia estava cheia de convicção. Cada vez que entrar num tribunal agora, vou entender melhor os meus clientes. Estive lá. Fui traída. Subestimada. Posta de lado. Mas também sou prova de que é possível lutar de volta. Uma batida na porta interrompeu-os. Noah estava no alpendre, com um ar assombrado. Através do vidro, Olivia podia ver o quanto as últimas semanas o tinham desgastado. Nem o fato de estilista conseguia esconder a perda de peso ou a sombra sob os olhos. Não abras, disse Daniel baixinho, posicionando-se entre ela e a porta. Não. Olivia endireitou-se. Preciso de fazer isto. Mas fica por perto. Abriu a porta, mas não o convidou a entrar. O ar da noite trazia o cheiro salgado do porto, misturado com os últimos traços do perfume familiar dele, um aroma que já não tinha qualquer poder sobre ela. Tens de parar com isto, implorou Noah. A Madison, o dinheiro, não é o que estás a pensar. Eu posso explicar tudo. Como explicaste onde estavas naquela noite? A voz de Olivia era firme. Ou talvez queiras explicar as contas offshore, o dinheiro dos investidores, as vidas que arruinaste. Fiz isso por nós. Pelo nosso futuro. O desespero era palpável. Tudo o que construíste foi uma mentira, ela cortou. E o pior é que, eu teria ajudado-te, Noah. Se tivesses vindo até mim quando as coisas começaram a correr mal, eu teria lutado por ti. Mas tu escolheste ela. Escolheste mentiras. E agora vais ter de viver com essas escolhas. Liv, por favor. Senhora Carter, corrigiu ela. Ou melhor, advogada Carter. Porque é isso que eu sou agora. Uma advogada prestes a garantir que tu e a Madison enfrentam a justiça pelo que fizeram. Dê um passo atrás, a mão pousada instintivamente sobre o estômago. Não voltes cá. Qualquer comunicação pode ser feita através dos nossos advogados. Fechou a porta às súplicas dele, as mãos firmes ao trancar a fechadura. Daniel observou-a com uma mistura de admiração e preocupação. Estás bem? Não. Olivia encostou-se à porta, sentindo o bebê mexer pela primeira vez. Um leve agitar, como borboleta sob o coração. Mas vou ficar. Nós os dois vamos. Voltou para a mesa, puxando o plano de negócios para perto. Agora, sobre este novo escritório. Estava a pensar chamá-lo Phoenix Legal Solutions. Demasiado óbvio. O sorriso de Daniel era caloroso. Renascer das cinzas. Eu diria que é perfeito. O Tribunal Federal no centro de Charleston vibrava com tensão. Com 20 semanas de gravidez, Olivia sentava-se na primeira fila da galeria, o fato de maternidade cinzento escuro em contraste com o mar de fatos escuros à sua volta.
A audiência de acusação do grande júri contra Noah e Madison estava prestes a começar, e o tribunal estava cheio de jornalistas, vítimas do esquema de investimento e curiosos atraídos pelo escândalo. Daniel estava ao lado dela, os ombros quase a tocarem-se, um gesto sutil de apoio. Do outro lado, Evelyn mantinha a compostura profissional, embora os seus dedos tocassem ocasionalmente o braço de Olivia quando os sussurros na galeria ficavam demasiado altos. Dizem que ela orquestrou tudo, murmurou uma voz 2 filas atrás. A esposa tramou-o porque descobriu o caso. Ouvi dizer que o bebê nem sequer é dele, sussurrou outra. A mão de Olivia apertou a pasta de couro, os nós dos dedos brancos. O bebê deu um pontapé forte, como se sentisse a tensão da mãe. Ignora-os, sussurrou Daniel. Concentra-te no que importa. A porta lateral abriu-se. Noah entrou com a sua equipa jurídica. Estava mais magro. O fato caro pendia-lhe do corpo. Os olhos encontraram os de Olivia de imediato, suplicantes, silenciosos. Atrás dele, Madison entrou com um vestido de marca e maquilhagem impecável, uma imagem cuidadosamente construída de inocência. Levantem-se! O julgamento começou com a leitura formal das acusações: fraude bancária, fraude de valores mobiliários, branqueamento de capitais. A lista continuava, cada acusação, mais um prego no caixão da antiga vida de Olivia. Ouviu com atenção jurídica enquanto o procurador federal apresentava provas, muitas das quais vinham da denúncia inicial feita por ela SEC. Durante uma breve pausa, Rebecca Martinez aproximou-se da fila onde estavam. A advogada de direitos civis impunha respeito com cabelo prateado e o fato impecável. Temos o suficiente, disse ela em voz baixa. A ação coletiva está pronta. 23 vítimas até agora. Na maioria, mulheres que investiram as poupanças de uma vida na oportunidade exclusiva da Madison. Olivia sentiu, a garganta apertada. Quando avançamos? Amanhã de manhã. A cobertura mediática desta audiência vai preparar terreno. Os olhos escuros de Rebecca brilhavam com orgulho feroz. O primeiro grande caso da Phoenix Legal Solutions. Estás pronta? Ela está, respondeu Evelyn antes que Olivia pudesse falar. Temos estado a preparar-nos para isto. O oficial do tribunal chamou todos de volta. À medida que se sentavam, o advogado de Madison aproximou-se do juiz com uma moção. O tribunal prendeu a respiração. Meritíssimo, à luz de novas provas, a minha cliente deseja cooperar com a acusação. As palavras do advogado cortaram o silêncio como uma faca. A senhora Reed tem documentação que prova que o Sr. Carter era o arquiteto deste esquema muito antes de começarem a relação pessoal. A cabeça de Noah ergueu-se de repente. O olhar que lançou a Madison era pura traição, uma ironia que não passou despercebida a Olivia. Ela está a fazer um acordo, murmurou Daniel, a atirá-lo para debaixo do autocarro para se salvar. O procurador federal levantou-se. O governo está preparado para aceitar a cooperação da senhora Reed, meritíssimo, em troca de redução das acusações. O caos irrompeu na galeria. Os advogados de Noah rodearam-no, a sussurrar com urgência. Madison manteve os olhos fixos à frente, a postura perfeita, a expressão cuidadosamente neutra. Mas Olivia viu o leve tremor nas mãos com manicure impecável, o único sinal de que a fachada estava a rachar. Enquanto o juiz chamava a ordem, Olivia sentiu uma estranha calma instalar-se. O bebê mexeu-se novamente, um lembrete suave do que realmente importava. Isto já não era sobre vingança. Era sobre justiça. Não apenas para ela, mas para todos os que Noah e Madison tinham ferido. Durante o próximo intervalo, o advogado principal de Noah aproximou-se. Senhora Carter, o meu cliente gostaria de falar consigo em privado. De forma alguma, começou Daniel, mas Olivia tocou-lhe no braço. 5 minutos, disse. Na sala de conferências. Com testemunhas presentes. A sala parecia mais pequena do que ela lembrava dos tempos em que ali argumentava casos. Noah sentou-se à mesa massiva com ar derrotado. O advogado estava de pé à porta, enquanto Daniel e Evelyn flanqueavam Olivia. Desculpa, disse Noah simplesmente. Por tudo. Nunca foi minha intenção ser apanhado. A voz de Olivia era calma. Ou magoar todas as pessoas cujas vidas destruíste. Eu queria construir algo grande. Por nós. Pelo nosso filho. Estendeu a mão por cima da mesa, mas ela não se mexeu. A Madison foi um erro. O dinheiro foi um erro. Por favor, Liv, ajuda-me a resolver isto. Ainda não percebeste, pois não?
Ela levantou-se com cuidado, a mão pousada na barriga. Isto já não é sobre nós. É sobre certo e errado. Ações e consequências. O Noah Carter com quem casei teria compreendido isso. O que queres de mim? Nada. A palavra não trazia raiva nem mágoa, apenas verdade. Não quero nada de ti, exceto o que a lei exige. Restituição às vítimas, responsabilidade pelas tuas escolhas, e um divórcio limpo e simples. Virou-se para sair, depois parou. O nosso filho vai saber a verdade um dia. Garante que lhe dás algo digno para se lembrar do pai. De volta à sala do tribunal, o acordo da Madison foi formalizado. Os advogados de Noah pediram tempo para considerar as opções. O juiz marcou nova audiência e a tempestade mediática começou fora do tribunal. Os repórteres cercaram, mas Olivia, ladeada por Daniel, Evelyn e Rebecca, caminhou firme e ereta através do caos. O novo escritório dela representaria as vítimas. A justiça seria feita. E ela construiria algo maior, das cinzas da traição. Não apenas por ela, mas por cada mulher que precisava de uma lutadora do seu lado. Pronta? Perguntou Daniel. Perguntou enquanto chegavam ao carro dela. Olivia olhou para trás, para os degraus do tribunal onde Noah permanecia cercado pela sua equipa jurídica, o mundo dele a desmoronar-se à volta. Pronta, disse ela, virando-se para o futuro. A tempestade está finalmente a passar. É hora de ver o que há do outro lado. Os novos escritórios da Phoenix Legal Solutions ocupavam o terceiro andar de um edifício de tijolo restaurado com vista para o porto de Charleston. Com 28 semanas de gravidez, Olivia estava de pé junto às janelas do chão ao teto, observando os veleiros a rasgar o nevoeiro da manhã. O espaço vibrava com propósito, telefones a tocar, teclados a escrever, vozes a discutir estratégias de casos. Em apenas 2 meses, tinham passado de uma ideia a uma equipa de 12, com mais currículos a chegar todos os dias. O time quer uma entrevista, anunciou Rebecca, entrando no gabinete de Olivia com uma pilha de processos. Estão a fazer uma matéria sobre mulheres a combater a fraude financeira. Interessada? Olivia virou-se da janela, uma mão a acariciar distraidamente a barriga em crescimento. Isso ajuda no caso? Vai ajudar em todos os nossos casos, respondeu Rebecca, sentando-se numa das cadeiras de couro. O cabelo prateado a brilhar com a luz da manhã. As vítimas do Noah não são as únicas. Sempre que falamos, mais mulheres aparecem. As provas contra Noah tinham se revelado devastadoras. A cooperação de Madison revelou um esquema com anos de duração, anterior ao caso entre ambos. A ação coletiva agora representava mais de 40 vítimas, com danos estimados em milhões. A empresa de Noah estava sob administração judicial, com os ativos congelados. Uma batida à porta interrompeu a conversa. Daniel entrou, com um envelope pardo grosso e uma expressão que fez o coração de Olivia parar por um instante. Está feito, disse, simplesmente, estendendo-lhe o envelope. O juiz assinou esta manhã. Estás oficialmente divorciada. Olivia pegou no envelope com mãos firmes, sentindo o peso, físico e simbólico. Como reagiu o Noah? Os advogados trataram de tudo. Ele está focado nas negociações de sentença com os federais. Daniel aproximou-se, a presença dele reconfortante. Estás bem? Olivia hesitou, procurando a palavra certa. Livre. Rebecca, contato, saiu da sala, deixando-os a sós. O sol da manhã invadia o escritório moderno e elegante, desenhado por Olivia, linhas limpas, arte inspiradora, sem uma única lembrança da vida antiga. A Evelyn ficaria orgulhosa dessa resposta, disse Daniel com um leve sorriso. Aliás, não tem sessão hoje? Não hoje. Olivia pousou os papéis do divórcio na secretária, sem os abrir. Agora estamos em check-ins semanais. Diz que estou a mostrar uma resiliência notável. Ela tem razão, disse Daniel, a voz suavizada. Construíste tudo isto em menos de 3 meses. Estás a ajudar pessoas a alcançar justiça. Estás a preparar-te para ser mãe. Estou aterrorizada, admitiu Olivia, afundando-se na cadeira ergonômica. Todas as manhãs acordo a perguntar-me se consigo mesmo fazer isto. Ser mãe solteira, gerir um escritório, enfrentar o Noah em tribunal. E todas as manhãs levantas-te e fazes isso mesmo. Daniel sentou-se na borda da secretária, os joelhos quase a tocarem-se. É isso que te torna extraordinária. O bebê deu um pontapé forte e insistente. Sem pensar, Olivia pegou na mão de Daniel e pressionou-a contra a barriga. Os olhos dele arregalaram-se ao sentir o movimento.
Ela vai ser uma lutadora, disse ele suavemente, tal como a mãe. O momento prolongou-se entre eles, cheio de possibilidades não ditas. Então o telefone de Olivia vibrou, um alerta de notícias. Madison Reed acabará de ser sentenciada. Em troca da cooperação, recebeu 5 anos, a maioria provavelmente cumprida numa prisão de segurança mínima. A justiça tem muitas formas, disse Olivia, lendo o artigo. Ela perdeu tudo também. A reputação, a carreira, a liberdade. Mas, ao contrário do Noah, ela escolheu enfrentar a verdade. E, ao contrário da Madison, tu escolheste lutar da maneira certa. Daniel endireitou-se, ajeitando a gravata. As declarações das vítimas começam para a semana. Estás pronta para ouvir as histórias delas? Olivia assentiu, levantando-se da cadeira. O fato de maternidade, em Burgundy Profundo, fazia-a sentir-se poderosa apesar das mudanças no corpo. As histórias delas precisam de ser ouvidas. Cada mulher que confiou no Noah e na Madison, que acreditou nas mentiras deles, merecem o seu dia em tribunal. Voltou à janela, olhando para o porto, onde nuvens negras surgiam no horizonte. Mas, desta vez, a visão não lhe trouxe receio. Aprenderá que as tempestades podiam limpar o ar, lavar o velho e dar lugar ao novo. Sabes, disse ela, pensativa, em pequena, a minha mãe dizia que as árvores mais fortes são as que se dobram com o vento em vez de partirem. Nunca entendi isso até agora. Daniel juntou-se a ela na janela. E agora? Agora entendo que, às vezes, a vida tira-te tudo para que possas ver do que és realmente feita. Virou-se para ele, a expressão determinada. Já não estou apenas a sobreviver, Daniel. Estou a construir algo que importa. O intercomunicador soou, a assistente anunciar a chegada de uma nova cliente. Mais uma mulher em busca de justiça após uma traição financeira. Olivia juntou as notas, sentindo o bebê mexer-se e acomodar-se. Pronta? Perguntou Daniel, segurando a porta. Olivia sorriu, genuína e forte. Sempre pronta. Haverá mais tempestades, mas desta vez, ela passou a mão suavemente pela barriga. Nós já sabemos dançar a chuva. O Tribunal Federal caiu em silêncio quando Noah Carter se levantou para ouvir a sentença. Com 34 semanas de gravidez, Olivia sentava-se na galeria entre Evelyn e Daniel, a mão pousada sobre a barriga proeminente. As últimas semanas de declarações de impacto das vítimas tinham sido extenuantes, histórias de fundos de reforma perdidos, sonhos destruídos e confiança quebrada. Agora, finalmente, era a hora de justiça. Noah não se parecia em nada com o empresário confiante que outrora dominava as salas de reuniões. O fato caro pendia-lhe do corpo, os ombros descaídos. Quando se virou para falar ao tribunal, a voz falhou. Passei cada dia desde a minha detenção a tentar entender como me tornei nesta pessoa. Começou. Como traí não só a minha esposa e o nosso filho por nascer, mas dezenas de pessoas inocentes que confiaram em mim. Fez uma pausa, as mãos agarradas ao púlpito. Não há desculpa. Nenhuma justificação. Só posso dizer que lamento e que aceito a punição que o tribunal considerar adequada. A juíza, uma mulher austera com cabelo cinzento e olhar firme, fitou-o por cima dos óculos. Senhor Carter, os seus crimes não foram meras quebras de confiança financeira. O senhor aproveitou-se das esperanças das pessoas, dos seus sonhos por um futuro melhor. Usou a sua posição de privilégio e respeito para orquestrar um esquema que devastou inúmeras vidas. Olivia sentiu o bebê pontapear quando a juíza continuou. Aquela criança, presente em cada momento desta jornada, parecia sentir o peso do momento. Tendo em conta sua posterior colaboração e o acordo de restituição, declarou a juíza, este tribunal condena-o a 12 anos de prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade supervisionada. A galeria murmurou, 12 anos. Um por cada ano do casamento deles. A simetria não passou despercebida a Olivia. Enquanto os oficiais levavam Noah, ele cruzou o olhar com ela uma última vez. Naquele momento, ela não viu o homem que a traiu, mas alguém que tinha amado, e que se perderá. Ela acenou-lhe com a cabeça, não perdão, exatamente, mas reconhecimento. Um fim. Fora do tribunal, Rebecca já falava à imprensa. A sentença de hoje envia uma mensagem clara. Crimes financeiros têm vítimas reais. E essas vítimas merecem justiça. A Phoenix Legal Solutions continuará a lutar por restituição e reforma. Olivia afastou-se da multidão, precisando de um momento. Daniel seguiu-a, segurando-lhe no braço enquanto desciam os degraus do tribunal. Estás bem?
Perguntou ele, os olhos cor de mel cheios de preocupação. Estou a pensar em como contar isto à nossa filha, um dia, admitiu ela. Como explicar que o pai dela não é um monstro, apenas um homem que fez escolhas terríveis? Vais encontrar as palavras certas, disse Daniel, tocando-lhe levemente a mão. Tu sempre encontras. O toque enviou calor pelo braço dela, mas antes que pudesse responder, uma dor aguda fez-lhe soltar um gemido. Agarrou-se ao corrimão do tribunal, os nós dos dedos brancos. Olívia! A voz de Daniel soou alarmada. Estou bem, começou ela, mas outra contração atingiu, mais forte, mais insistente. Evelyn apareceu ao lado dela, calma mas firme. Há quanto tempo estás com contrações? Desde esta manhã, de vez em quando. Pensei que fossem contrações de Braxton Hicks. Não são. O tom de Evelyn mudou. Estás em trabalho de parto. Cedo, mas trabalho de parto. O mundo pareceu inclinar-se. Mas é cedo demais. Só estou de 34 semanas. Os bebés vêm quando querem, disse Evelyn, resoluta. Daniel, vai buscar o carro. Vamos para o hospital agora. As horas seguintes passaram num turbilhão de dor e preparação. A equipa médica tentou parar o parto, mas o bebê tinha outros planos. Como a mãe, estava determinada a seguir o seu próprio caminho. A sua filha está a mostrar sinais de sofrimento, explicou a doutora. Mitchell com delicadeza. Precisamos de fazer uma cesariana de emergência. O pânico apertou a garganta de Olívia. Mas é muito cedo. 34 semanas é cedo, mas viável, garantiu a médica. Temos uma excelente equipa neonatal à espera. Vou chamar a Rebeca, disse Daniel, a afastar-se. Mas Olívia agarrou-lhe a mão. Fica, sussurrou. Por favor. Ele pareceu surpreso, depois profundamente tocado. Sempre. Evelyn apareceu com roupa cirúrgica. Usei os meus contactos. Vão deixar-me assistir. Cortesia profissional. Apertou a mão de Olívia. Não está sozinha. Já nunca está sozinha. Na sala de operações, luzes brilhantes e caos organizado giravam à sua volta. Daniel segurava-lhe a mão, presença firme, constante. Por trás dos campos cirúrgicos azuis, ouvia a equipa médica trabalhar, vozes calmas, concentradas. E então, um choro. Forte. Desafiante. Vivo. Ela é linda, sussurrou Daniel, a voz embargada pela emoção. Pequena, mas uma lutadora. Lágrimas escorriam pelo rosto de Olívia enquanto lhe trazia um bebê, minúscula, perfeita, absolutamente determinada. Colocaram-na contra o peito da mãe por um momento, antes de a levarem para a unidade neonatal. Luna, disse Olívia suavemente. O nome dela é Luna Grace Carter, porque veio até mim na escuridão, mas traz apenas luz. Os lábios de Daniel roçaram-lhe a testa e, nesse toque suave, Olívia sentiu a promessa de amanhãs diferentes dos que um dia planeou, mas de alguma forma melhores, mais verdadeiros, mais fortes. Enquanto levavam para a sala de recuperação, Olívia pensava em tempestades e força, e na forma como a vida tinha de surpreender-te precisamente quando achavas que já tinhas tudo resolvido. A filha tinha chegado cedo, sim, mas talvez isso fosse perfeito também. Uma última lembrança de que as melhores coisas da vida nem sempre seguiam os planos cuidadosamente traçados. Elas vinham quando tinham de vir, trazendo consigo a oportunidade de recomeçar. 6 meses depois, o verão de Charleston pintava o céu com tons brilhantes de dourado e rosa. Olivia estava no quarto de Luna, a ver a filha dormir tranquilamente no berço. Apesar de ter nascido antes do tempo, Luna revelara-se uma lutadora, tal como a mãe. Agora, com 7 meses, era mistura perfeita de força e ternura, com caracóis escuros e olhos que pareciam conter toda a sabedoria do mundo. O quarto, que em tempos fora o escritório de Noah, transformará-se num santuário em tons suaves de cinzento e lavanda. Um mural pintado à mão da lua e das estrelas cobria uma das paredes, presente de uma cliente, artista que perderá a galeria no esquema de Noah, mas que desde então reconstruíra a vida com a ajuda da Phoenix Legal Solutions. Finalmente adormeceu, sussurrou Daniel da porta. Soltara a gravata após um longo dia em tribunal, mas os olhos brilhavam com vitória. Olivia acenou, afastando-se cuidadosamente do berço. Na sala, ouviam-se Evelyn e Rebecca discutir o novo caso, uma ação coletiva contra outra firma de investimento que tinha seguido o mesmo manual de Noah e Madison. Como correu a distribuição do acordo? Perguntou ela, conduzindo Daniel até a cozinha, onde um bule de café os aguardava. Cada vítima recebeu hoje o primeiro pagamento.
Ele aceitou a chávena que ela lhe ofereceu, os dedos a roçarem-se. O fundo de restituição está a funcionar exatamente como planeado. A ideia da Rebecca de liquidar os bens pessoais do Noah foi genial. E a Madison continua a colaborar da prisão. Os posts dela sobre sensibilização para a fraude financeira estão, de facto, a fazer diferença. Sorriu com ironia. Ironias da vida. Olivia recostou-se no balcão, absorvendo as mudanças em casa. As paredes nuas que criará depois da traição de Noah estavam agora preenchidas com novas memórias. Fotos do primeiro sorriso de Luna, a cerimônia de inauguração da Phoenix Legal Solutions, momentos espontâneos da nova família, Evelyn, Rebecca, Daniel e a equipa de advogados e funcionários que se tornaram muito mais do que colegas. Já leste a carta do Noah? Perguntou Daniel, com cuidado. Ela acenou. A carta chegará naquela manhã, a primeira comunicação de Noah desde a sentença. Estava a dar aulas de ética empresarial a outros reclusos e a coordenar workshops de literacia financeira. A redenção assume formas estranhas. Sorriu levemente. Vais levar a Luna a visitá-lo? Um dia. Quando for mais velha. Ele é o pai dela, e ela merece a oportunidade de o conhecer, o verdadeiro ele, não apenas os erros dele. Pousou a chávena de café. Mas essa é uma decisão para outro dia. Da sala, a voz de Evelyn chamou. Olivia, a jornalista do Wall Street Journal, está na linha. Querem fazer uma reportagem sobre o impacto da Phoenix Legal Solutions no combate à fraude financeira. 1 minuto. Respondeu Olivia. Virou-se para Daniel, que a observava com aquele olhar que ainda fazia o coração dela acelerar. Pronto para contar a nossa história? A nossa história, disse ele, aproximando-se finalmente e quebrando a distância cuidadosa que haviam mantido durante todos aqueles meses. Sim, a nossa história. Toda ela. O escritório, os casos, esta família que construímos. Ela apontou para a casa transformada, para o quarto onde o futuro dormia. A menos que não estejas pronto para esse tipo de compromisso. A gargalhada de Daniel foi suave, quente. Liv, estou pronto desde aquele primeiro dia no hospital, quando confiaste em mim para ficar. As mãos dele emolduraram o rosto dela com delicadeza. A pergunta é, estás tu pronta? Em vez de responder, ela beijou-o. Foi um começo embrulhado num final. Uma promessa construída sobre as cinzas de votos quebrados. Quando se separaram, viu o futuro refletido nos olhos dele, não perfeito, mas real. Não inquebrável, mas forte o suficiente para dobrar sem partir. O choro de Luna no quarto interrompeu o momento. Eu vou, disse Daniel, já a caminho. Pegou na filha com o mesmo cuidado e dedicação com que cuidara de Olivia durante toda a recuperação, reinvenção, renascimento. A vê-los juntos, Olivia sentiu as últimas peças do coração encaixarem-se. A tempestade que quase a destruíra revelara, afinal, a sua verdadeira força. Perderá um marido, mas ganhará uma família. Perderá uma vida confortável, mas construirá uma com sentido. Perderá ilusões, mas encontrar a verdade. Lá fora, uma chuva de verão começava a cair, suave e purificadora. Mas desta vez, não havia medo. Nem dor, nem traição. Apenas o som das gargalhadas da filha, o calor de um novo amor, e a certeza de que às vezes as piores tempestades levam-te exatamente onde precisas de estar. Evelyn apareceu à porta, sorrindo ao ver a cena. A repórter está à espera. Digo-lhe que estás ocupada? Olivia abanou a cabeça, endireitando os ombros. Não. Está na hora de contar a nossa história. Toda ela. Porque essa era a verdade que aprenderá com tudo isto. Cada tempestade. Cada traição. Cada momento de escuridão. Era apenas uma parte de uma história maior. E a dela? A dela estava apenas a começar. A chuva caía suavemente lá fora. Mas dentro da casa da fundadora da Phoenix Legal Solutions havia apenas luz, amor e o conhecimento inabalável de que, após cada tempestade, por mais feroz que seja, o sol sempre volta. Mais brilhante. Mais bonito do que antes. Fim. 5 anos depois, o nascer do sol de Charleston pintava o porto em tons de rosa e dourado enquanto Olivia revia as manchetes da manhã no tablet. Phoenix Legal Solutions expande-se para a 5ª localização, anunciava a seção de negócios do Wall Street Journal. O artigo detalhava a nova abertura em Miami, elogiando a abordagem inovadora da firma no combate à fraude financeira e o trabalho pro bono com mulheres em crise. Luna, agora uma criança decidida de 5 anos, herdara a determinação da mãe e sabedoria além dos seus anos,
sentava-se à mesa do pequeno almoço, concentrada numa carta. Os caracóis escuros caíam-lhe sobre o rosto enquanto escrevia, a língua de fora num gesto de feroz concentração. Pai, como se escreve responsabilidade? Perguntou Luna a Daniel, que preparava o lanche para a escola. Ele soletrou com cuidado, trocando um sorriso com Olivia. Ambos sabiam para quem era a carta. Noah tinha sido libertado mais cedo por bom comportamento, e Luna começara a trocar cartas com o pai biológico. Tinha sido um processo cuidadoso, gradual, sempre supervisionado por Evelyn, que continuava a ser amiga e terapeuta familiar. Noah saíra da prisão um homem mudado. O programa de literacia financeira que criará atrás das grades crescerá até se tornar numa iniciativa nacional, ajudando antigos reclusos a reconstruírem as suas vidas. Nunca tentou reconquistar Olivia ou interferir na nova vida dela. Em vez disso, concentrou-se em merecer o direito de fazer parte da vida de Luna, uma visita supervisionada de cada vez, uma conversa honesta de cada vez. Madison também encontrara o seu próprio caminho de redenção, usando as competências nos media para se tornar uma defensora proeminente da sensibilização para a fraude financeira. O seu blog, agora legítimo e respeitado, ajudava outras mulheres a evitarem as armadilhas que ela própria um dia ajudara a criar. O consultório de Evelyn também crescerá, agora especializado em ajudar mulheres a reconstruírem-se após traições e traumas. Ela ainda organizava um jantar semanal para a família escolhida, agora incluindo a esposa de Rebecca e os seus gêmeos, que adoravam a prima Luna. A porta dos fundos abriu-se e Lily, filha adolescente de Daniel, entrou com energia, regressada da casa da mãe para a semana. A família mista que Olivia e Daniel criaram desde que casaram há 3 anos tinha os seus desafios, mas o amor e a honestidade faziam-na funcionar. Mãe! Chamou Luna de repente. Podemos visitar a senhora do mural da lua depois da escola? Quero mostrar-lhe o meu projeto de arte. Olivia sorriu, lembrando-se da cliente que se tornará amiga e que pintara o quarto de Luna. Como tantas das suas primeiras clientes, não só recuperara, como prosperara. A sua galeria era agora uma das mais celebradas de Charleston. O telemóvel de Olivia vibrou. Mensagem da Rebecca sobre o novo caso. Outra firma de investimento. Outro esquema. Mais uma oportunidade de lutar por justiça. Mas agora tinham uma rede. Um sistema. Uma forma de criar mudança real. Daniel abraçou-a por trás, beijando-lhe a têmpora. Pronta para a batalha de hoje? Ela inclinou-se contra ele, observando Luna e Lily conversarem ao pequeno almoço, absorvendo a vida que tinham construído a partir dos escombros do seu passado. Sabes que mais? Disse ela suavemente. Não estou apenas pronta. Estou grata. Porque essa era a verdade que aprenderá nos anos desde que a tempestade rebentara. Às vezes, os piores momentos da tua vida conduzem-te à melhor versão de ti mesma. Só precisas de ser corajosa o suficiente para aguentar a chuva e confiar que o sol voltará a nascer. E nasceu. Mais brilhante do que nunca. Fim. E se estivesses no lugar da Olivia? Conseguiras perdoar Noah depois da transformação dele na prisão? Ou acreditas que algumas traições são impossíveis de perdoar, independentemente do quanto a pessoa tenha mudado? Reflete não só sobre a traição amorosa, mas também sobre a quebra de confiança com as vítimas do esquema financeiro, o impacto que isso teve em tantas vidas. Pensa no valor do perdão versus as consequências das ações. No papel da redenção nas nossas vidas. Na forma de equilibrar a proteção emocional com a capacidade de seguir em frente. Reflete no impacto dessas decisões no desenvolvimento de Luna. E na diferença entre perdoar e voltar a confiar.